E nesta edição da Coluna Saúde, nós vamos falar sobre tuberculose. É uma doença que atingiu 9 milhões e 600 mil pessoas no mundo em 2014. De acordo com o último relatório da Organização Mundial de Saúde, e esse relatório classificou a tuberculose como a doença infecciosa que mais mata no mundo, superando a AIDS, inclusive. Estimativas mostram que 1,5 milhão de pessoas morreram em decorrência da doença no ano passado. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Koch, uma bactéria transmitida pelas gotículas eliminadas pela respiração, por espirros e pela tosse. A doença evolui quando o bacilo se divide nos pulmões e causa uma reação inflamatória intensa nos tecidos à sua volta. Os principais sintomas da tuberculose são tosse por mais de 2 semanas, produção de catarro, febre, cansaço, dor no peito e falta de apetite. Nos casos mais graves, o paciente pode tossir sangue. Pessoas com esses sintomas devem procurar atendimento médico o mais rápido possível. O tratamento está disponível na rede pública de saúde. Estamos aqui no CREMERS, onde está sendo o lançamento do plano de enfrentamento, o lançamento tuberculose aqui em Porto Alegre. O prefeito Nelson Marquesan, o secretário municipal da saúde, Pablo Stumber, e também o presidente do CREMERS, Eduardo Trindade. Prefeito, um momento, o senhor desde o início, a sua narrativa como prefeito e hoje até no último, para mudar precisa pensar como um sistêmico, não pode ser individual, tem que ser como se fosse uma teia. Essa aqui é uma grande parceria com o CREMERS, Secretaria da Saúde. Secretaria da Saúde sempre inovando, buscando parcerias, buscando aventuras no sentido de utilizar as evidências para fazer formatos inovadores de atendimento de alguns problemas que nós temos na cidade, como é o caso dos nossos índices de tuberculose e efetivamente de solução, né, de resolutividade no tratamento de tuberculose. Então esse é um grande trabalho da Secretaria, com base em evidências, é importante sempre dizer isso aqui, com base em evidências, trabalhando com monitoramento, com telemonitoramento, com auxílio da sociedade civil, de todos os parceiros. A saúde funciona nos grandes municípios com parcerias. O Estado, a máquina pública não consegue sozinha, e quanto menos máquina pública e mais parceiros nós tivermos, tanto na questão hospitalar como na atenção básica, a gente consegue avançar, e esse aqui é um grande exemplo de parceria, e o CREMERS tem sido um grande apoiador aqui de questões inovadoras baseadas em evidências na saúde municipal de Porto Alegre. Secretário, a Prefeitura, o CREMERS, podemos dizer que um plano moderno, um plano que impactou a todos aqui, né? Exato, a ideia é buscar novas soluções para velhos problemas. A gente sabe muito bem como diagnosticar, a gente sabe muito bem qual é o tratamento, mas esses pacientes muitas vezes se perdiam no meio do caminho entre um local de tratamento e outro, entre uma ida na farmácia para retirar medicamento e outra. E com o monitoramento a gente vai estar em cima, vai estar apoiando as equipes para que as pessoas cheguem até o final do tratamento da tuberculose, que é uma doença que tem cura, e só falta a gente apoiar. E esse sonho, esse plano, nasceu aqui no CREMERS? Exatamente, né? Os médicos sempre muito preocupados, né, com sabendo como tratar e não vendo o resultado com seus pacientes, procuraram a secretaria para achar um plano de enfrentamento, de solução, e o Dr. Eduardo, assim que assumiu o CREMERS, comprou esse compromisso, assumiu esse compromisso para que a gente conseguisse lançar o plano e levar à frente para ter o seu resultado. Eduardo, ver um filho da casa liderando um enfrentamento desse da tuberculose, aí orgulha muito ao CREMERS. Certamente, né? Nos postos-chave tá colegas que têm essa questão de medicina baseada em evidência, tem essa questão da busca de hierarquização da saúde, de equilíbrio também na questão do distribuição, atenção primária à saúde, média complexidade e alta complexidade. Então é fundamental, e o CREMERS sempre é um prazer dar esse apoio em atingir o nosso objetivo maior, que é o quê? Melhoria de qualidade de vida para toda a população, né? Pablo, a tuberculose, antes que nem o doutor Goulart falou, o doutor vereador Goulart, seu colega, era a doença do início do século passado, dos poetas, dos intelectuais, do pessoal que gostava da noite. E hoje a gente vê que isso está no ar, né? Exatamente, a gente vinha, como a gente sabe, numa trajetória de declínio da tuberculose até meados dos anos 80, início dos anos 90, e alguns fatores, especialmente o surgimento do HIV, trouxeram de volta esse como um verdadeiro problema de saúde pública.
doutor Eduardo, presidente aqui do CREMERS, o novo CREMERS participando em frentes, antes tinha o conselho, era fiscalizador, punitor, e hoje ele passou a agregar valor e preocupado com a qualidade da prestação de serviço dos médicos e também da saúde da população, é isso? Certamente, essa é a busca dessa proatividade do CREMERS, vai ser cada vez constante, não é parceria só nesse programa de tuberculose. Todos os outros programas da Secretaria, nós estamos aqui de portas abertas e colocando toda a nossa estrutura à disposição para buscar o bem comum, né? A responsabilidade só não é só do secretário, a responsabilidade de todos nós. Está sendo acontece o lançamento do plano de enfrentamento da tuberculose em Porto Alegre. E eu tenho a honra e o prazer de receber aqui a doutora Juliana Faino, que é médica da saúde, da família e comunidade. Doutora, o que podemos esperar da sua palestra, da sua participação? Eu vou apresentar o plano de enfrentamento à tuberculose. É um plano que ele já está a maior parte em andamento, hoje é só o lançamento oficial. Ele é um plano que foi discutido com a nossa rede inteira, desde a atenção básica até a atenção especializada, com a farmácia, Conselho Municipal de Saúde, com o Comitê de Mortalidade, vários protagonistas. Foi um plano que foi construído a muitas mãos, né? Como é que surgiu essa ideia? Foi algum case, alguma coisa que chamou a atenção ou é algo já previsto como uma visão de saúde? Assim, Porto Alegre tem números bem alarmantes em relação à tuberculose. E o que se deve isso? Vários fatores, né? Nunca é um fator só. A gente também tem uma alta taxa de incidência de HIV, são infecções que andam muito juntas. Então, a gente sempre soube que esses números eram alarmantes e que a gente ia ter que fazer um plano muito grande que mexesse na estrutura do sistema de saúde inteiro para conseguir combater a doença, que é difícil de se combater mesmo, né? Hoje nós temos o lançamento. Quais vão ser os passos seguintes? Tem, como eu disse, várias ações já iniciaram, então elas vão só dar andamento, né? E tem algumas ações que ainda estão para iniciar. Por exemplo, a gente ainda tem que terminar de capacitar todos os hospitais para fazer a BCG nas maternidades. A gente ainda tem que contratar a linha de cuidados do município da tuberculose e do HIV. Então tem algumas ações para serem iniciadas, mas a maioria já está em andamento. Vamos falar em algum momento em vacina? Sim, a gente... A partir de que idade? A vacina da BCG a gente faz logo no nascimento. Então, por isso que é importante a gente ter ela disponível na maternidade. Porque hoje como é que acontece? A mãe e o bebê saem, tem alta do hospital, precisam ir para a unidade de saúde para buscar essa vacina. E nisso a gente tem medo de perder muitos casos. A nossa cobertura é de 87%, a gente quer aumentar. Por isso a gente está disponibilizando. Esse é alto, 87%. Ele é alto, mas é que vacina podemos melhorar. Subir a regra. Exatamente. Em relação aos cuidados. Em relação de prevenção. A coisa mais importante é a gente fazer o diagnóstico precoce da doença. Por quê? Porque às vezes a pessoa está tossindo há um tempão, ela não sabe que tem tuberculose e ela fica espalhando, né, a bactéria no ambiente dela e transmitindo para outras pessoas. Então, o mais importante é a gente sempre gravar aquela frase: se a pessoa está tossindo há 3 semanas, ela tem que fazer um exame de tuberculose. A gente tem que descartar que seja tuberculose, porque daí a gente diagnostica rápido, começa o tratamento e ela para a cadeia de transmissão. Não dá para descartar uma tossida, então? Não dá para descartar, é isso. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Qualquer idade? Qualquer idade, e é uma doença com um potencial de gravidade muito grande. O tratamento ele é difícil, porque ele dura no mínimo 6 meses, por isso que a gente tem muito caso de abandono no meio do caminho, as pessoas começam a tratar, se sentem melhores e daí param de tomar o remédio. Então essas dificuldades a gente tem que sempre arrumar um jeito de manejar. Após o tratamento, a cura é imediata ou precisa ter alguma atenção, algum acompanhamento, alguns meses depois, anos, como é que funciona? O segmento, depois que tratou e foi considerado cura, né, a gente fez o tratamento pelos 6 meses, ele tem o escarro negativo depois de 6 meses, né? Escarro negativo significa que a gente não achou, né, bactéria no escarro dele. A pessoa tem uma vida normal, ela já teve contato com a tuberculose, só que, claro, sempre que a pessoa tiver algum sintoma respiratório, a gente tem que ficar a tempo para ver se não é uma reativação da doença. Em relação aos familiares? Os Família... cuidados que estão em volta, pai, mãe... A gente tem que cuidar para ter sempre um ambiente muito ventilado, é importante ter luz solar, é importante que se faça uma higiene do local sempre, né? Depois que a pessoa começa o tratamento, ela não demora tanto assim para parar de transmitir a doença, né? Na maioria das vezes,
15 dias, mais ou menos, a pessoa para de transmitir o bacilo. Então, é um tempo curto, mas até lá a gente tem que cuidar porque ele transmite no ar, né? É uma bactéria que fica em contato no ambiente, então a gente tem que ter uma higiene importante. Bom, se é uma bactéria que pode, o ar, então existe alguma, por exemplo, assim, que as pessoas se alimentem bem, dormem bem, algum conselho nesse sentido de prevenção de qualidade de vida, ou independente de qualidade de vida, ela é inerente a um atleta, a um sedentário? Não, é bem diferente, porque a doença ela anda muito junto com quem tem um sistema imunológico comprometido, por isso que ela anda tão junto com o HIV também. Então, assim, para que a pessoa tenha defesa no seu organismo, porque todo mundo vai ter, todo mundo não, mas muitas pessoas vão ter contato com o bacilo, não necessariamente vão desenvolver uma infecção pulmonar por isso, né? Eles vão conseguir as defesas do organismo simplesmente se livrar, né? A bactéria vai estar ali latente, ou enfim, teve contato, mas não desenvolveu a doença pulmonar. Só que se a gente tem um sistema imunológico comprometido, a gente tem essas defesas mais frágeis. Comer bem é sempre bom, dormir bem é sempre bom, isso tudo sempre ajuda o sistema imunológico. Boa, atividades aeróbicas. Maravilhoso. Em relação à rede do SUS, a rede, como é que está funcionando? A rede teve vários problemas que foram identificados na rede, percalços. Altos e baixos, que é normal. Que é normal de uma rede muito grande também de saúde, né? Mas hoje toda a rede está capacitada para fazer diagnóstico e tratamento. Qualquer unidade de saúde está apta a coletar o exame e a fazer o tratamento do paciente lá. Doutor Manuel Trindade, o novo CREMERS agora, há poucos dias atrás, trouxe a Comissão de Defesa do Ato Médico. Hoje está trazendo uma palestra sobre o lançamento do plano de enfrentamento da tuberculose junto com a Prefeitura, o prefeito Nelson Marquesan Júnior, estamos com a presença do vereador Dr. Goulart. Isso mostra que o CREMERS está com um protagonismo, não apenas ficar no Conselho, mas também um olhar à saúde dos porto-alegrenses. Isso é uma satisfação, assim, em primeiro lugar, digo assim, boa tarde, é uma satisfação falar aos senhores, e isso protagoniza um fato, digamos assim, que o CREMERS está dando uma ênfase muito grande para a saúde da população. E esta junção das câmaras técnicas do CREMERS com a Prefeitura de Porto Alegre lançando essa campanha contra a tuberculose, isso é muito importante para toda a população. E muitas pessoas achavam que era uma doença do início do século passado, dos boêmios, dos poetas, dos intelectuais, das pessoas da madrugada. E hoje não, nós estamos vendo porque é uma doença que está no ar. E é uma doença que nunca foi completamente controlada e cada vez mais a incidência, a prevalência da tuberculose na população é muito grande, principalmente na população de menor renda. Isto é muito importante, que a gente atue e combata a tuberculose. Estou aqui com o Dr. Manuel Trindade, que é cirurgião e que está hoje aqui prestigiando esse lançamento aqui. E uma satisfação hoje dobrada aqui, vendo o filho, o presidente do CREMERS aqui, liderando e sendo o CREMERS hoje protagonista de grandes ações aqui em Porto Alegre. Isso, é uma satisfação, assim, ver o filho, digamos assim, tomando a frente, com todas essas ações em termos, digamos assim, de visibilidade, digamos assim, do CREMERS, que é muito importante. O CREMERS não é só para controlar só os médicos, mas é a saúde da população. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Para agregar valor também. Sem dúvida. Tá? Não, uma grande satisfação de ter. Da mesma forma. Muito obrigado, hein? Estamos aqui no auditório do CREMERS, onde está sendo lançado o plano de enfrentamento da tuberculose em Porto Alegre. Tenho a honra e o prazer de receber o Dr. José Fossari, que é coordenador da ouvidoria. Dr. José Fossari, o CREMERS tem sido protagonista de grandes palestras, de grandes ações. Essa hoje é mais de umas envolvendo a saúde, o médico, a rede do SUS. Coisa boa isso, o CREMERS não só um órgão fiscalizador, punidor, mas um órgão preocupado com a qualidade do atendimento do médico, do profissional da saúde e também, principalmente, com a saúde da população. O Conselho Regional de Medicina realmente vai sempre ao encontro do melhor atendimento à população e de resolver os problemas da saúde da população. Por que hoje é extremamente importante? Sabe que a tuberculose
e a AIDS. Nós éramos há pouco campeões no Brasil, a capital em Porto Alegre, a capital de maior incidência de tuberculose e AIDS. Porto Alegre era a capital da AIDS e da tuberculose. Essas doenças incidiam em maior quantidade aqui nessa cidade. Então, o poder público, municipal, estadual e entidades como o Conselho Regional de Medicina e outros estão envolvidos exatamente em diminuir esse índice que não pode continuar. Nós somos uma população educada, somos uma população instruída, nós somos uma população que queremos qualidade de vida. Não podemos mais ter essa carapuça, esse retrocesso de sermos uma capital de maior incidência de tuberculose e AIDS. Era uma doença, tuberculose, do início do século passado, poetas, boêmios, artistas, e hoje ela está no ar, né? Até 1992 a tuberculose vinha diminuindo a sua incidência, a sua prevalência e incidência. E depois disso, com o advento da AIDS, a municipalização que não foi muito bem feita e a explosão demográfica veio com que realmente surgisse maior quantidade, maior número de pacientes com AIDS e tuberculose. Geralmente, a AIDS tem como comorbidade a tuberculose. Não quero dizer com isso, quero esclarecer muito bem, que nem todo paciente que tem tuberculose tem AIDS, em absoluto. Mas todo paciente com AIDS tem a possibilidade de ter tuberculose. E também o estresse, essa vida moderna, baixa a imunidade das pessoas também, que leva a uma propensão, né? Além de baixar a imunidade, tem fatores predisponentes, fatores de baixa da imunidade, tem aqueles pacientes que fumam demais, que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite, asma, e com o seu fator imunológico baixo, ele entra em contato com bacilo e desenvolve a tuberculose. Sabe que há bem pouco tempo aqui em Porto Alegre, foi feito um trabalho, o doutor Pedro Picon, lá do Partenon, do sanatório Partenon, ele dizia o seguinte, que o paciente muitas vezes ficava 120 dias com bacilífero positivo, ou seja, com tuberculose, sem ser diagnosticado. O que significa isso? Pessoas que pegavam ônibus, que te cumprimentavam e passavam isso na tua mão ou no meio ambiente. Fusari, é sempre uma grande satisfação, um grande aprendizado sempre de entrevistar. Mas é fundamental disso tudo que o senhor falou, o diagnóstico, né? Cedo. Primeiro tem que fazer o diagnóstico e o tratamento. Sem diagnóstico não se faz tratamento. Então o diagnóstico, essa procura o diagnóstico, aquele paciente que tem tosse persistente, emagrecendo e tudo mais. Exatamente. Não dá para brincar. Estamos aqui com o médico, o vereador, o Dr. Goulart, que está participando hoje, prestigiando o lançamento do plano de enfrentamento da tuberculose em Porto Alegre, com a presença do prefeito Nelson Marquesan Júnior, do secretário da Saúde, o Pablo, e principalmente também o CREMERS, com a sua diretoria e a sua grande liderança, que é o presidente Eduardo Trindade. Doutor Goulart, o senhor como médico, como vereador, lançamento, uma campanha de fundamental importância para a saúde, para o bem-estar e para a qualidade de vida dos porto-alegrenses e dos gaúchos. Imagina, uma doença que era da época do romantismo, suplícios do jovem Werther, Castro Alves, Casimiro de Abreu, tudo morrendo do século passado, morrendo de tuberculose, todo mundo, né? Aí acontece uma doença da moda e dos poetas. Da moda e dos poetas, da madrugada, da noite, do boêmio. E agora apareceu com a chegada da AIDS. Abriu-se as comportas novamente e acabou a AIDS mais ou menos controlada e a tuberculose não estava controlada, aumentou barbaramente nos últimos anos o número de tuberculose. Principalmente porque fica no ar também. Fica no ar, respirado, a outra tem que ser passada de outras maneiras, agora pelo ar. Então, conclusão, mais uma vez, o Hospital Fêmea, através do nosso querido presidente, inteligentíssimo, nosso diretor, que é o Eduardo Norbert Trindade, se ajeita com a prefeitura e vão trabalhar na prevenção da morte, não na prevenção tanto da doença quanto da morte pela doença, fazendo diagnóstico precoce e tratando logo. Então, muito bom. O médico, o vereador, Dr. Goulart. Vereador, podemos dizer como é importante esse protagonismo das entidades estarem unidas em pró da saúde dos porto-alegrenses e dos gaúchos? Se não for assim, não atingiremos em ponto algum do país sucesso, se as entidades não se irmanarem, se elas não entenderem que tem que ter por base, por enquanto, o SUS,
o SUS e se irmanar nesse sentido, nós não vamos atingir os objetivos no câncer de colo, no câncer de mama, na tuberculose. Agora, o CREMERS, o novo CREMERS, na liderança do Dr. Eduardo Trindade, está se mostrando protagonista em aspectos da saúde, da qualidade da saúde, do atendimento médico. Como é bom isso, né? Muito bom, porque trata-se de um homem jovem, impetuoso, inquieto e inteligente e com grande habilidade manual. Ele é um dos grandes cirurgiões do momento, um homem jovem, cirurgiões do momento, principalmente na cirurgia bariátrica aqui em Porto Alegre, principalmente naquela de diminuir o peso e curar a tuberculose, diabetes que está acontecendo agora, né? Doutor Goulart, o senhor como vereador foi o proponente também do cidadão de Porto Alegre ao presidente aqui do CREMERS, né? Que bonita aquela homenagem. Muita homenagem, e minha mulher inteligente também, que nem ele, da geração dele, diz assim: meu marido atento loborcou. Minha mulher disse que eu atento dei o título para quem merecia dar o título, que é um homem trabalhador, inteligente e que se deu conta que se não atender a SUS não tem solução no Brasil. Estamos aqui no CREMERS hoje com o lançamento do plano de enfrentamento da tuberculose em Porto Alegre. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui um dos diretores aqui, conselheiro, ouvidor, doutor Rafael Broeto. É isso, Rafael Broeto? Doutor, podemos dizer que era uma doença que aparentemente já tínhamos superado, mas parece que não, e ela está vindo com uma força muito grande devido a vários fatores. E o CREMERS hoje, junto com a Prefeitura, se tornam protagonistas aqui no auditório do CREMERS, o lançamento de uma campanha extremamente importante e essencial para a saúde dos porto-alegrenses e dos gaúchos. Com certeza, né? O nosso esforço em relação à tuberculose, que como tu mesmo disseste, é uma doença que, apesar de já ter sido diminuída a níveis toleráveis, voltou com força total, né? Tem muito a ver com alterações de doenças infecciosas e higiene pessoal. Então imunidade das pessoas baixas. Na realidade, exatamente, né? Ela está relacionada com isso e também com questões de higiene e de saúde pública e todas assim. Então, essa ação conjunta do CREMERS com a Prefeitura visa, de fato, diminuir, né, este avanço, esse recrudescimento dessa doença tão maléfica, né, para toda a população e que está voltando com força total. E antes a gente tinha uma visão, o CREMERS como um órgão fiscalizador, punidor, e hoje nós vemos uma entidade protagonista de agregar valor, parceira, preocupada com a saúde e com a qualidade do atendimento do médico. Coisa boa isso. Exatamente. Nós temos então agora uma preocupação em relação não só à punibilidade e às questões cartoriais do CREMERS. Nós temos ações agora para promover a saúde e facilitar o acesso tanto da população quanto dos médicos a essa saúde. Essa ação é mais uma forma do CREMERS provar que a gestão atual é diferente da gestão anterior. Inovadora. Inovadora, sempre. Estamos hoje aqui no lançamento do plano de enfrentamento da tuberculose em Porto Alegre, no CREMERS, aqui no auditório do CREMERS. É uma honra e prazer de receber o vereador Barbosa Maluco do Bem. Vereador, podemos dizer que o CREMERS, a Prefeitura, estão unidas, são entidades que estão sendo protagonistas de cuidar da saúde dos porto-alegrenses e dos gaúchos. Sim, na realidade é um dia feliz, né? Esse plano de enfrentamento demonstra mais uma vez aí um compromisso que a administração Nelson Marquesan tem com a saúde. As pessoas têm que resgatar isso na sua memória. No ano de 2008, o prefeito Marquesan foi candidato a prefeito com o tema Saúde Porto Alegre. A vinda do Erno, do Pablo Sturmer, foi na realidade um compromisso assumido há muitos anos. O plano de enfrentamento à tuberculose, as pessoas têm que entender, é muito importante. Nós temos índices preocupantes aqui de clima, por características da saúde. No início do século passado, dos poetas, dos grandes poetas, Carlos Castro Alves. Que as pessoas pensam que não existe mais, né? Mas a gente tem índices preocupantes aqui no Rio Grande do Sul, que às vezes sobem, então é extremamente importante esse plano. Estamos aqui para prestigiar o trabalho do secretário Pablo Sturmer, do prefeito Marquesan e também da diretoria da presidência aqui do CREMERS, criar essa parceria, nessas parcerias que vem o porto-alegrense, 1 milhão
de porto-alegrenses acima de interesses de setores. Estamos parabenizando e representando aqui a liderança do governo no evento. Obrigado, vereador. Que isso, eu que agradeço. E nesta edição da Coluna Saúde, nós vamos falar sobre tuberculose. É uma doença que atingiu 9 milhões e 600 mil pessoas no mundo em 2014. De acordo com o último relatório da Organização Mundial de Saúde, e esse relatório classificou a tuberculose como a doença infecciosa que mais mata no mundo, superando a AIDS, inclusive. Estimativas mostram que 1,5 milhão de pessoas morreram em decorrência da doença no ano passado. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Koch, uma bactéria transmitida pelas gotículas eliminadas pela respiração, por espirros e pela tosse. A doença evolui quando o bacilo se divide nos pulmões e causa uma reação inflamatória intensa nos tecidos à sua volta. Os principais sintomas da tuberculose são tosse por mais de 2 semanas, produção de catarro, febre, cansaço, dor no peito e falta de apetite.